Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Santo do Dia, chegando para você. Celebramos hoje, dia 6 de dezembro, São Nicolau de Bari, bispo de Mira. É isso mesmo, São Nicolau, aquele que no decorrer da história acabou dando origem ao Papai Noel. Uma vida obediente. Nicolau nasceu em Patara, uma cidadezinha marítima da Lícia, na Turquia meridional, no 3º século, em uma família rica que o educou ao cristianismo. A sua vida, desde a sua juventude, foi marcada pela obediência. Ao tornar-se órfão, ainda muito jovem, de pai e mãe, Nicolau, recordando a passagem evangélica do jovem rico, empregou toda a riqueza paterna à assistência dos necessitados, enfermos e pobres. Foi nomeado bispo de Mira e, sob o império de Diocleciano, foi exilado e preso. Depois da sua libertação, em 325, participou do Concílio de Nicéia e faleceu em Mira, em 343. Foram muitos os episódios transmitidos sobre Nicolau, e todos dão testemunho de uma vida ao serviço dos mais fracos, pequeninos e indefesos. Uma das histórias mais antigas transmitidas sobre a vida de São Nicolau diz respeito ao seu vizinho de casa, que tinha 3 filhas, já na idade de se casar, mas não tinham dinheiro suficiente para comprar o dote. Para livrá-las da prostituição, certa noite Nicolau colocou o dinheiro em um pano e jogou pela janela da casa do vizinho. Saiu correndo para não ser visto. Graças àquele presente, a primogênita do vizinho conseguiu se casar. O generoso benfeitor repetiu aquele gesto outras 2 vezes, mas na 3ª noite, o pai das moças saiu rápido de casa para saber quem era aquele benfeitor. Mas o santo lhe pediu para não dizer nada a ninguém. Outra história diz respeito a 3 jovens estudantes de teologia a caminho para Atenas. O dono da hospedaria onde os jovens tinham parado para passar a noite os roubou e os matou, escondendo os seus corpos em uma pipa. O bispo Nicolau, que também viajava para Atenas, parou na mesma hospedaria e, enquanto dormia, teve uma visão sobre o crime cometido pelo dono. Então, recolhendo-se em oração, São Nicolau deu novamente a vida aos 3 estudantes e obteve a conversão do dono malvado. Este episódio, como o da libertação misteriosa de Basílio, um rapaz sequestrado por piratas e vendido como doméstico a um emir, o qual, segundo a lenda, reapareceu misteriosamente na casa dos seus pais, com cetro de ouro do soberano estrangeiro, contribuíram para difundir a fama de Nicolau como padroeiro das crianças e dos jovens. Durante os anos da sua juventude, Nicolau embarcou para ir em perseguição, em peregrinação à Terra Santa, passando pelos mesmos caminhos percorridos por Jesus. Nicolau rezou para poder fazer a mesma experiência, mais profunda e solidária da vida e dos sofrimentos de Jesus. No caminho de retorno, ocorreu uma tremenda tempestade e o navio arriscava naufragar. Nicolau pôs-se discretamente em oração e o vento e as ondas de repente se acalmaram para o estupor dos marinheiros que teriam naufragado. São Nicolau de Bari. Depois da morte de São Nicolau,
seu túmulo em Mira tornou logo meta de peregrinação às suas relíquias. Foram consideradas milagrosas por causa de um misterioso líquido chamado maná de São Nicolau, que saía de dentro. Quando, no século XI, Lísia foi tomada pelos turcos, os venezianos procuravam apoderar-se, mas foram precedidos pelos habitantes de Bari. Assim, levaram suas relíquias para Apulia, em 1087. 2 anos depois, foi concluída a cripta da nova igreja, desejada pelo povo de Bari, no lugar onde surgia o palácio do Catapano bizantino. O Papa Urbano II, escoltado pelos cavaleiros normandos, senhores da Apulia, colocou as relíquias do santo sobre o altar, onde se encontram ainda hoje. A transladação das relíquias de São Nicolau teve um impacto extraordinário em toda a Europa. Na Idade Média, seu santuário na Apulia tornou-se uma importante meta de peregrinação, com o consequente resultado da difusão do culto de São Nicolau de Bari, e não com o nome de São Nicolau de Mira. Aí vemos a história do Santa Claus. Nos Países Baixos, em geral, nos territórios germânicos, a festa invernal de São Nicolau, em holandês, Sant Nicolas, e depois Santa Claus, e de modo particular, a sua proteção das crianças deram origem à tradição infantil da espera de presentes nas vésperas da festa do santo. As crianças deixam sapatos ou meias sobre uma cadeira ou ao lado da lareira e vão dormir, confiantes de encontrá-los no dia seguinte, cheios de doces e presentes. Nós precisamos conhecer a verdadeira história do Papai Noel, e eu encontrei nas mídias sociais do Brasil Paralelo a figura do bom velhinho de roupas vermelhas e barba branca. Foi inspirada em um bispo católico chamado Nicolau, esse que nós celebramos hoje, que nasceu na Turquia por volta de 280. Era um homem de bom coração, originário de uma família rica. Quando ficou órfão, começou a usar sua riqueza para ajudar os mais pobres, especialmente viúvas, idosos e crianças. Era seu costume, durante a noite, deixar moedas perto das chaminés dos necessitados. Também, segundo a lenda, no dia do seu aniversário, São Nicolau costumava presentear as crianças, incentivando elas a rezarem e terem bom comportamento. O religioso foi reconhecido como santo pela Igreja no século IX, após várias pessoas relatarem milagres atribuídos a ele, e 4 séculos depois, 6 de dezembro, o dia da sua morte, passou a ser celebrado. Nessa data, as crianças aguardavam ansiosas os presentes que seriam deixados por um homem idoso, vestido de bispo, e aí começava a tradição do Papai Noel. Mas até o momento não havia relação entre o santo católico e o Natal. Essa associação se deu na Alemanha e rapidamente espalhou-se pelo mundo. Em 1881, a revista americana Harper's Weekly publicou uma imagem criada pelo ilustrador Thomas Nast, daquilo que, ao longo dos anos, difundiu-se como sendo o Papai Noel. O desenho estava em preto e branco e tinha a aparência semelhante à de um gnomo. Nos anos seguintes, Nast foi aprimorando o retrato inicial, adicionando uma barriga proeminente e aumentando um pouco sua estatura. No final do século XIX, o Papai Noel foi padronizado como um velhinho de rosto alegre, rechonchudo e que vinha do Polo Norte, conduzido um trenó puxado por renas e cheios de presentes. Quando essa imagem se espalhou pelo mundo, o Papai Noel adquiriu diferentes nomes por onde passava. Nos Estados Unidos ganhou o nome de Santa Claus, na Grã-Bretanha, Father Christmas,
Na Itália é Babbo Natale. Em Portugal é conhecido como Pai Natal. E no Brasil é chamado de Papai Noel. Nós vemos a força da vida cristã e do testemunho dos santos na história, na cultura do mundo. Se você olhar mesmo a figura do Papai Noel, tem tudo a ver com um pai cheio de bondade e, a partir das suas vestes, um bispo católico. Por ter vindo de família rica, dava presentes. E mais atrás eu contei a história das jovens que precisavam de dotes e das crianças, dos necessitados que ele ajudava tanto. O Papai Noel, que tem origem na vida de São Nicolau, um bispo católico, um santo católico, quer nos lembrar que o maior presente está por vir. É Jesus, que veio, que vem e que virá. Oremos. Deus de misericórdia, guardai-nos de todo perigo, pela intercessão de São Nicolau, para que se abra diante de nós, sem obstáculo, o caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Nicolau, rogai por nós.